Mas todos a uma começaram a escusar-se. Lucas 14, verso 18. Vamos examinar as desculpas como se encontram na parábola. Muitos deixam de comparecer ao grande banquete. Perdem a grande oportunidade de deixarem de ser cristãos meramente nominais, ou de finalmente serem regenerados, perdoados por alegarem estar ocupados demais, assim como aqueles da parábola. Têm geralmente sobre si o que julgam ser uma importante atividade ou negócio, muitos empregados ou um serviço que deve ser cuidado da primeira à última hora do dia para evitar que fracassem. Ou então, quando não se trata de uma atividade ou negócio, a desculpa são muitos prazeres, que lhes requerem tempo demais, os encontros e as visitas supérfluas, as viagens e os passeios, os espetáculos e as festas realmente tomam muitas horas dessas pessoas, que não lhes sobra, de fato, a menor ocasião de pensar em coisas tão desagradáveis quanto a morte e a eternidade. Essa desculpa mal precisa de uma palavra minha para ser contestada, porque todos sabemos ser evidentemente falsa. Ninguém sofre de inanição por não ter tempo para comer, mas se Deus nos dá tempo para cuidarmos do nosso corpo, muito mais nos dá para alimentarmos nossa alma. Não encontro amigo meu algum na rua vestido pela metade, mas vejo muitos deles aqui e ali perdendo metade do seu dia com tolices e superfluidade. Se tiverem tempo para vestir todo o corpo, deveriam ter tempo também para revestir da justiça de Deus sua alma. Se você acha que não tem tempo para isso, não é porque Deus não o dá, mas sim porque você emprega seu tempo de modo errado. Deus confia o tempo aos seus cuidados como um mordomo, e se você se queixar ao Senhor, não tem tempo, Ele há de replicar: eu o confiei a você, e você deve tê-lo gasto, mas consigo mesmo. De modo que você, então, o usurpou de Deus. Levantar um pouco mais cedo, passar menos tempo à mesa, qualquer dessas coisas lhe dará mais tempo. Você sabe que, na verdade, tem tempo, e que quando diz que não tem, está proferindo uma mentira muito fraca, tão transparente que se pode até ver através dela. Ó alma, que você encontre e que todos os crentes encontrem mais tempo para orar. Como Martinho Lutero, quando muito atarefado, costumava dizer: preciso orar pelo menos por umas 2 ou 3 horas, ou não conseguirei dar conta das minhas tarefas. Ninguém me diga que não tem tempo para buscar o Senhor. Além do que, o cerne da questão não reside propriamente no tempo. A salvação pode ser obtida em um instante. Ganha-se a vida só com um simples olhar para o crucificado. Há vida neste momento para você. E daqui até a hora de terminar este culto, haverá certamente tempo suficiente para você crer na vida eterna e receber Cristo como seu Salvador, como o Salvador da sua alma, ou você de deixar de ser apenas um cristão nominal. Não cabem mais desculpas. Mas então buscam outra saída. São bons demais. Ao pregar acerca da livre graça e do Cristo pleno, já ouvi alguém dizer: este é um bom sermão para a multidão desse lugar. Pessoas pobres e ignorantes. Nós, pessoas respeitáveis, não precisamos dele. É ridículo oferecer salvação a homens que não são viciados em bebida, nem blasfemadores, nem adúlteros. É um sermão muito bom para as madalenas, os ladrões e gente dessa laia, mas nem de longe para nós. Então, vocês são bons demais para serem salvos? Ou bons demais para acreditarem no verdadeiro evangelho e ficam com esse evangelho falso, onde vocês podem guardar justiça própria? Não precisam de médico, pois são sadios. Suas mesas são fartas, não precisam comparecer a nenhum banquete. Mas pensem só, eu imploro, se não estão cometendo um erro, exatamente em que vocês são melhores que os outros. Quando evitam o pecado abertamente e grosseiro, não sentem seu coração ansiar em direção ao mal? Conseguem dizer, pensar e fazer apenas o que é certo e verdadeiro, impulsionados por um amor verdadeiro a Deus? Se assim fosse, não falariam o que falam. Se não conseguem apontar seus pecados causados por ação, que dirá daqueles que resultam de omissão? Vocês têm amado a Deus de todo o coração, toda a alma e toda a força? Têm dado a Deus tudo o que pede de vocês?
Não há como responderem a isso. A perfeição, a santidade que Deus propicia somente a partir da salvação é como um perfeito vaso de alabastro. Uma única pequena mancha ou rachadura estraga a peça inteira. Alguns talvez digam: bem, mas eu não sou tão quebrado assim, não sou tão danificado. Mas Deus quer seu vaso de alabastro intacto, e você não conseguirá chegar a possuí-lo pelo caminho de suas boas obras. Pelo contrário, pelas obras, você será cada vez mais afastado para bem longe dele. Ouça essas palavras: pelas obras da lei, nenhum homem será justificado diante dele. Gálatas 2,16. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Gálatas 3,10. Que Deus o salve dessa falsa desculpa. Há outro tipo de pessoa que diz: somos maus demais para ser salvos. Estes alegam: sei que o Evangelho diz, creia em Jesus Cristo e viva, como está em João 11:25. Mas isso não pode ser para mim. Tenho sido um transgressor por demais condenável. Desde cedo me voltei para o pecado e desde então fui de mal a pior. Sim, praguejei contra Deus face a face, pequei contra a luz e a sabedoria, desprezei as orações e as lágrimas de minha mãe, falei mal da palavra de Deus, cheguei até mesmo a zombar do nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Sou mau demais para ser salvo. Eis outra péssima desculpa. Você sabe, pecador, pois já ouviu o Evangelho, que isso não é verdade. Homem nenhum, pois, por pior que seja, é impedido de receber Cristo por conta da sua vilania. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Mateus 12:31. O chamado do Evangelho não se limita a apenas determinado tipo de pecador, mas parece buscar primeiro os piores pecadores. Que indicou o Salvador a seus apóstolos? Começando por Jerusalém, Lucas 24:47. Mas, Senhor, poderiam alegar os discípulos, lá vivem os homens que te crucificaram. Começando por Jerusalém. Mas, Senhor, foi lá onde derramaram o teu sangue e escarneceram das tuas súplicas. Começando por Jerusalém, os piores primeiro. Tal como o médico no campo de batalha, que deve olhar primeiro os casos mais graves. Eis um homem que perdeu um dedo. Ah, está bem, deixe-o no leito, logo verei. Eis outro que perdeu um braço, sangra muito, e se o sangue não for estancado, sua vida se esvaecerá. A este o médico dará prioridade. Ó vocês, grandes pecadores, que sentem terem sido notórios blasfemadores, rogo que não adicionem a si mais uma culpa ao dar desculpas para não virem a Cristo. Pelo contrário, usem esse fato grave para chegar a Ele agora. Quanto mais sujo se for, maior necessidade de limpeza. Quanto mais enfermo, maior necessidade de cura. Quanto mais faminto, tanto mais bem-vindo à mesa farta. Venham para Jesus, portanto, como agora se encontram, com todos os seus pecados. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Isaías 1:18. Quando se crê no Senhor Jesus Cristo, nenhuma forma de pecado, por mais inimaginável que seja, pode impedir a salvação do homem. Surge então mais outra desculpa. Eu confiaria minha alma a Cristo agora, mas não acho que seja a ocasião propícia para isso. Não tenho um sentido tal de pecado que possa pensar ser ele uma preparação para chegar a Cristo. Como diz o verso, se sinto algo, é a dor curtir, de entender, não poder sentir. Ah, meu caro ouvinte, esta desculpa parece muito boa, mas nada tem de verdadeira. Não há pré-requisito algum para você poder crer em Cristo. Seja qual for sua situação, se você confiar sua alma a Jesus Cristo, será salvo na mesma hora. Seus pecados serão perdoados, você será feito filho de Deus e será aceito no amado. Onde nas Escrituras se lê a respeito de quaisquer pré-requisitos para chegar a Cristo? Você acha que os mortos que Jesus ressuscitou tinham os requisitos necessários para serem restaurados? A Jesus, Marta disse a respeito do seu irmão defunto: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. João 11:39.
Tinha Lázaro, então, qualquer pré-requisito para a sua ressurreição? No entanto, apesar disso, Jesus ordenou ao morto, à beira do túmulo: Lázaro, vem para fora, como está em João 11:43. Será que o Evangelho diz: quem estiver em determinado estado e então crer será salvo? Não, mas quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Como então devo pregar para vocês? Dizer: somente quem sentir isso ou aquilo é que deve vir? Não, mas quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17. Você quer ter Cristo? Você pode tê-lo, pois Cristo é disponível a todo pecador necessitado, como a fonte de água é gratuita a qualquer passante com sede. Mesmo que seu coração seja duro como granito, confie em Jesus, ele o pode abrandar. Ainda que a sua consciência esteja adormecida, confie nele. Ainda que todas as suas faculdades mentais estejam pervertidas, confie nele. Cabe a ele e não a você próprio salvá-lo. Confie em que ele o há de fazer. Seu nome é Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Confie em que ele pode derrotar sua corrupção, aniquilar seu desequilíbrio, subjugar sua vontade, amansar seu coração, iluminar sua consciência, inflamar seu amor. Confie em que ele tudo isso fará. Não seja tolo a ponto de dizer: estou muito doente para poder consultar um médico. Quando eu me sentir melhor, consultarei. Não diga: sinto-me muito impuro. Quando me sentir mais limpo, me lavarei. Não, lave-se agora, porque você está corrompido. Lave-se agora, porque nada há senão sujeira em você. Visite logo o grande médico, porque não há saúde alguma em você. Nada há em você que não sejam feridas, machucados e chagas em degeneração. Deixe, portanto, que sua fé confie sua cura inteiramente a ele. Eis outra escusa e desculpa. Eu até confiaria minha alma a Cristo, mas parece bom demais para ser verdade que Deus possa me salvar imediatamente agora. Você mal sabe onde eu estive na noite anterior, nem o que fiz ontem. Não pode dizer quem sou eu, nem quanto mal tenho sido, mas afirma que se eu confiar em Jesus Cristo serei salvo. É bom demais para ser verdade, e isso nem tenho como imaginar. Meu querido amigo, você mede as palavras de Deus por suas próprias medidas? Porque aquilo que parece assombroso para você deveria ser assombroso para ele. E se os pensamentos dele fossem tão distantes dos teus pensamentos quanto os céus são da terra? Não é isso justamente o que ele diz nas Escrituras? Sei que você tem dificuldade em perdoar seu próximo, mas meu Pai, meu Deus, pode prontamente perdoar você. Como diz o hino: crimes tão horrendos perdoar, vermes tão culpados poupar, eis o seu grande privilégio, honra que não há como partilhar. Ele tudo criou. Sendo Deus, não criou alguns insetos aqui e ali, algumas estrelas ali e acolá, mas formou todo esse imenso universo, espalhando os corpos celestes estrelados com suas mãos. Então, quando o Senhor perdoa, Ele não apenas perdoa as pequenas ofensas e remove ninharias, mas desfaz toda a massa de pecados em um só instante e lança toda a sorte de iniquidade e blasfêmia imediatamente para trás. Creia que Deus é Deus e não alguém igual a você, que é capaz de fazer coisas bem maiores que as que você conseguiria sequer imaginar ou pensar. Confie nele agora, e por melhores que forem então as coisas, você há de constatá-las como verdadeiras. Por maiores que forem, você as terá como tuas. Tenho a impressão, porém, que ouço alguém dizer: é cedo ainda para que eu vá a ele. Deixe-me antes dar mais uma olhada no mundo. Mal tenho 15, 16 anos. Há ainda muito tempo para mim. Você já foi a um cemitério? Não viu lá os registros daqueles que não foram poupados mesmo na juventude? Daqueles que com pouca idade foram chamados a prestar contas? Bem cedo. Será cedo demais para ser feliz? Se a fé levasse você a ser infeliz, eu aconselharia evitá-la até a última instância. Todavia, já que estar em Cristo é sempre ser feliz, nunca é cedo demais, portanto, para estar nele. Já me sentei ao lado de muitos leitos de morte e ouvi muitos arrependimentos, mas nunca ouvi cristão algum se arrepender
de se ter convertido cedo demais. Já recebi muitos recém-convertidos na fraternidade da igreja, mas nunca ouvi qualquer deles dizer estar arrependido de haver sido chamado cedo demais pela graça de Deus. Se eu fosse condenado à morte e alguém me trouxesse o perdão, eu não consideraria havê-lo recebido cedo demais. A ira de Deus está sobre você. Será cedo demais para escapar dela? Você é alvo diário de tentações e elas diariamente se atropelam à sua porta. Será cedo demais para ter um coração e um espírito novo, livre de tentação? Outros remam em direção contrária, clamando: ai, é tarde demais. O diabo primeiro atrasa o relógio e diz a você ser muito cedo. Mas quando isso não é mais interessante para ele, ele adianta o relógio e argumenta: já se passaram as horas, findaram os dias da graça, os portões da misericórdia estão trancados, você nunca mais poderá entrar. Vamos responder a isso agora. Enquanto a pessoa estiver ainda viva, nunca é tarde demais para crer em Jesus. Enquanto ainda arder a chama da vida, o pior dos pecadores que se voltar para Cristo há de encontrá-lo inteiramente disposto a recebê-lo. Homens têm existido que se converteram com mais de 100 anos de idade. Há exemplos registrados de pessoas que passaram de um século de vida para então se tornarem filhos de Deus. Quantos anos você tem? Está seco e amarelo como uma folha aos 80? Ah, sei que você já cometeu muitos pecados, mas quão triunfante será quando a graça fizer que seus 80 anos de pecado sejam limpos em um instante. Eu lhe digo, seja você tão velho quanto Matusalém e haja cometido a cada ano de vida todos os pecados que possa ter praticado, ainda assim, a graça do Senhor Jesus Cristo é mais que suficiente para limpá-lo de todos. Seus pecados talvez se elevem como montanhas, mas o amor de Cristo, como um dilúvio, pode subir mais alto do que eles e cobrir de sobra o topo de todos esses montes. Nunca é cedo demais, nem tarde demais. Nenhum desses dois pensamentos tem um valor que parece e que a tantos engana. Bem, diz alguém, eu posso crer em Cristo, mas não sei se sou um dos eleitos de Deus. A doutrina da eleição me perturba e me confunde. Se eu soubesse que sou um dos eleitos, confiaria em Cristo. Ou seja, se Deus lhe revelar seus segredos, você fará a vontade dele. Assim, o Todo-Poderoso há de se curvar às suas condições para então você fazer como ele ordena. Você somente comparecerá ao banquete do bom homem se ele levar você até a sua câmara secreta e lhe mostrar todos os tesouros. Ele, no entanto, não agirá assim. Que conversa é essa, afinal, sobre eleição? A doutrina da eleição é uma verdade grande e preciosa, mas jamais poderá ser um motivo pelo qual os homens não creiam em Cristo. Você está doente, então o médico receita. Pronto, eis o remédio, diz ele. Garanto que, se você o tomar, irá curá-lo. E você responde: doutor, eu o tomaria agora, mas não sei se estou predestinado a ficar curado ou morrer. Se for, tomarei o remédio, mas antes quero saber isso. Retruca o médico: pois eu lhe digo que, se você não tomar, estará predestinado sim a morrer. Eu digo também que aquele que não crer em Jesus Cristo estará condenado, seja quem for, e nem adianta ir bater para questionar isso nos portões do destino. Um marinheiro cai de uma embarcação no mar, e um salva-vidas lhe é lançado, mas ele diz: gostaria de agarrar o salva-vidas, mas não sei se estou predestinado a me afogar. Que tolice! Ele morrerá afogado com essa desculpa na boca. Ninguém diz: eu bem que me sentaria para jantar, mas não sei se comerei, pois não sei se estou predestinado a jantar hoje. Se não pensamos isso das coisas comuns, por que pensamos assim, então, a respeito da salvação? Quando as pessoas estão a fim de uma desculpa, são capazes de usar até os mistérios de Deus como véu para encobrir seus erros. Ora, meus queridos amigos, justamente porque Deus tem, de fato, um povo escolhido, se Ele mesmo é quem ordena que vocês creiam em Cristo, ter Ele um povo escolhido não pode servir de modo algum de desculpa para a falta de obediência ao mandamento divino. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16, 31. Isso seria uma contradição. Não conseguiria tratar de todas as desculpas existentes. Depois das próximas duas, então, teremos terminado. Bem, diz alguém, se eu cresce em Cristo,
Sei que voltaria a ser mal daí a pouco tempo depois. Poderia melhorar por um curto período, mas acabaria voltando a ser o mesmo. Portanto, de nada adianta crer em Cristo. Isso significa dizer, caro amigo, que Jesus Cristo afirma que, se você confiar nele, ele salvará. Mas você afirma ao contrário, que se nele confiar, ele não o irá salvar. É nisso que tudo se resume. Cristo promete que, se você confiar nele, ele o salvará de seus pecados. Mas você replica: não, eu vou voltar para meus pecados e ser mal como antes. Em quem então devemos acreditar? Em sua alegação ou desculpa ou na promessa dele? Ora, na promessa de Cristo, é claro. Mas já tentei minha salvação uma vez, argumenta alguém. É provável que você tenha tentado, mas não Cristo, pois sempre que ele faz alguma coisa é bem-sucedido. Mas eu me segurei por um bom tempo, pois eu lhe digo que, assim como você tentou, você se segurou, mas, se fosse Cristo que o tivesse segurado, tenho certeza de que nunca o teria largado. Se você acha que pode segurar Cristo em sua vida, pode facilmente deixá-lo cair. Mas se, pelo contrário, é Jesus quem o segura, é como ele próprio disse: eu lhes dou as minhas ovelhas a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Se confiar inteiramente em Cristo, ele jamais o deixará sofrer voltando a ser o que era. Bem, diz outro, não posso confiar em Cristo porque não consigo crer nele. Você está falando grego, meu irmão? Está falando grego? Não, diz, não estou falando grego. Está sim. Vou traduzir uma expressão sua para o nosso idioma, para o inglês. Ela significa não quero. Quando você diz não consigo, pretende dizer não quero, pois não significa que, na verdade, você tem alguma incapacidade natural de não poder fazer isso, mas sim que você possui uma incapacidade moral resultante do seu amor ao pecado. Uma incapacidade voluntária, porque flui das afeições e do amor do teu coração. Não consigo é como você diria talvez em outro idioma, mas não quero é sua expressão verdadeira. Um patrão enviou um empregado seu para buscar determinado material e ele voltou sem o mesmo. Você não foi até lá? Fui, mas cheguei em certo lugar, havia um rio, senhor. Um rio muito profundo. Como eu não sei nadar e não tinha bote, não consegui atravessá-lo. Parece uma boa desculpa, não? Parece. Mas aconteceu de não funcionar, pois o patrão continuou indagando. Mas lá não havia nenhuma balsa? Ah, sim, senhor. E você pediu ao barqueiro da balsa que o atravessasse? Não pedi não, senhor. A desculpa era só desculpa. Do mesmo modo, quase tudo acerca da salvação não podemos de fato realizar. Mas há sempre uma balsa. Há o Espírito Santo, capaz de fazer de tudo. E vocês se lembram do que diz o Senhor. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhes pedirem. Mateus 7, 11. Você não pode, é verdade, fazer um coração novo para si mesmo, não pode. Mas será que você pediu um novo coração a Deus com fervor e sinceridade? Você buscou Cristo? Se pudesse responder com toda honestidade, sim, busquei sinceramente Cristo e Cristo não me salvou, estaria então desculpado. Mas jamais houve quem pudesse verdadeiramente afirmar isso de Cristo. Jamais houve e nunca haverá um pecador que haja perecido buscando Cristo. Se o desejo sincero do seu coração é a salvação que está em Cristo Jesus, o céu e a terra podem passar, mas Cristo nunca o abandonará. Enquanto a palavra dele valer, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mesmo assim, você insiste, não consigo confiar em Cristo. Discordo de todo pecador que não despertou. Concordo com você, isso sim, se me permitir usar minha própria tradução da palavra conseguir. Que você não queira, mas se você emprega esta palavra em sentido literal, então discordo. Se me consideram ser uma pessoa honesta, seria justo me dizerem, não consigo acreditar em você? Se me julgam ser um mentiroso, posso perfeitamente entender a razão de não confiar em mim. Mas se você admite que dificilmente eu seja capaz de proferir uma mentira, e ainda assim não acredita no que eu digo, o mentiroso então será você. Ora, vocês acreditam que Cristo seja incapaz de mentir. Diferem das pessoas que ignoram o caráter de Cristo e, portanto, sabem que ele é incapaz de dizer inverdades. E, no entanto, alguns de vocês dizem não conseguir acreditar nele.
Já que Jesus Cristo não consegue senão dizer a verdade, não deveria ser difícil para homem algum crer nele. Se você tem luz suficiente, concedida pelo Espírito Santo, para saber que Cristo é a verdade, tem também poder suficiente da mesma fonte para crer naquilo que Cristo diz. Considero isso um dom de Deus, mas rogo que exercitem esse poder que vocês certamente têm. Desafio-os, enfim, que digam a Cristo que não podem confiar nele. Dirão isso a ele face a face, quando se sentarem diante dele no tribunal do último dia? Ousarão dizê-lo, tendo os brilhantes olhos de fogo dele sobre vocês, através de vocês? Ó Cristo, infelizmente, nunca pude confiar em ti. Ó verdadeiro Salvador, não consegui acreditar em tua palavra. Sempre suspeitei e duvidei de ti, e achava que tu eras um mentiroso. E por qual razão duvidastes de mim? Que motivo te dei? Por que me tens como mentiroso? Em que quebrei minhas promessas, ou quando me desviei da verdade? Ele certamente poderia indagar. Quem em Deus não crê, diz João, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Ó, pensem nisto e nunca mais deem essa desculpa. Em vez de dizer, não consigo crer, digam, não consigo fazer de Deus um mentiroso. Devo, portanto, nele crer. Devo confiar em seu Filho, Jesus Cristo. Analisamos algumas das desculpas mais comuns. Talvez, antes que o sol se ponha hoje, possam ser criadas novas desculpas, pelos que insistem em não serem salvos. Somente o Espírito de Deus pode quebrantá-los docemente para Cristo. Mas todos, a uma, começaram a escusar-se. Lucas 14, verso 18.